E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos agora para uma questão comentada sobre avaliação primária. Então, vamos ler. Questão de concurso. O atendimento pré-hospitalar de vítimas de trauma é frequentemente realizado com base em protocolo que compreende uma avaliação primária e uma secundária. A avaliação primária é baseada no método ABCDE, que compreende 5 etapas, entre elas a etapa de circulação e controle de hemorragias Então ele pede a etapa de circulação e controle de hemorragias, tá bom? Então ele traz algumas alternativas. Alternativa A: deve ser realizada após a exposição do paciente a fim de se detectarem outras lesões. Dispensa a infusão de soluções cristalóide realizada somente na avaliação secundária. Alternativa C: dispensa a determinação exata de pressão arterial para que se proceda imediatamente à ressuscitação do paciente. Alternativa D: é prioritária em relação às demais. E a alternativa E: deve ser realizada após a avaliação neurológica. Então vamos entender um pouquinho como é que ocorre, o que é a avaliação primária. Então a avaliação primária nada mais é do que o ABCDE do trauma. E é importante vocês memorizarem que essa sequência é uma sequência de priorização, portanto, o A é mais priorizado do que o B e assim por diante, tá bom? Então, quando a gente pensa, vamos lá revisar sobre cada uma delas. O que significa o A do ABCDE do trauma? Nada mais é do que abertura de vias aéreas com controle de cervical. Então, eu faço o controle de cervical do meu paciente e eu vou abrir as vias aéreas com alguns dispositivos que pode ser a cânula de Guedel, pode ser algumas manobras como a de Joe Thrush, então pode ser também uma via aérea que pode ser definitiva, a intubação, ou a via aérea, por exemplo, cirúrgica, traqueostomia. O B do ABCDE do trauma nada mais é do que a boa respiração e ventilação. Então não basta eu ter uma via aérea aberta, que eu já fiz lá no passo A, eu preciso ter uma respiração adequada. Então, eu preciso ter uma amplitude respiratória, eu preciso ter uma ventilação adequada, preciso ter uma frequência respiratória também ideal. Então, é nessa parte que vai se avaliar a frequência respiratória, a amplitude do tórax, vai se fazer a ausculta do tórax. Então, é na avaliação B, boa respiração e ventilação eficaz. E aí a gente vai para o C, que é o que a questão está pedindo, tá? Que nada mais é do que a avaliação da circulação com o controle da hemorragia. Então, SC, o que a gente vai fazer nesse passo? Que é verificar se há hemorragias ou se há sinais de hemorragia. Então, se eu tenho uma hemorragia aparente, eu tenho que verificar onde é que está ocorrendo essa hemorragia. Qual é a origem dessa hemorragia? Além disso, eu vou verificar quais são os sinais hemorrágicos. Se existe sinal de hemorragia já que não tem uma hemorragia aparente, se existe sinais de hemorragia, que é a coloração da pele, a frequência e a amplitude do pulso, a perfusão periférica desse paciente, a pressão arterial e outros sinais de choque, como por exemplo, sudorese intensa com pele fria, tá? E além disso, faz parte dessa etapa também, além de avaliar a circulação, controlar essa hemorragia e prevenir com que esse paciente não venha a evoluir com choque hemorrágico. E por isso está aí sim a administração de cristalóides para correção volêmica. Então, o paciente com hemorragia, ele pode ter uma redução volêmica e levar ao choque hipovolêmico. Por isso é necessário a administração dos cristalóides. E aí o D seria o quê? A avaliação neurológica. Eu vou observar se meu paciente tem algum distúrbio, algum déficit neurológico. E por fim, o E seria a exposição desse paciente com o controle da temperatura, tá? Então, ok, ABCDE do trauma. Então, vamos voltar lá para a nossa questão e resolver. Vamos para as alternativas. Lembrando que a questão pede o quê? A etapa de circulação e controle de hemorragias, que seria a etapa C. Vamos lá. A alternativa A: deve ser realizada após a exposição do paciente a fim de se detectar outras lesões. A alternativa
incorreta, porque expor o paciente com controle da temperatura é o quê? É o E, então tá falso, é depois do C. Alternativa B. Dispensa a infusão de cristalóides realizada somente na avaliação secundária. Falso, por quê? Faz parte também o controle da avaliação primária, o controle da volemia, portanto, não dispensa a infusão de cristalóides e caso necessário, tá? Alternativa C. Dispensa a determinação exata da pressão arterial para que se proceda imediatamente à ressuscitação do paciente. Essa alternativa está muito correta, porque se eu tenho outros sinais que o meu paciente está em PCR, em parada cardiorrespiratória, eu não preciso estar tentando várias vezes aferir uma PA que às vezes esteja inaudível. Então, ela dispensa a determinação exata da PA. Estou tentando aferir a PA e não estou conseguindo exatamente, então eu posso dispensar se meu paciente ele tem claros sinais de que está em PCR. Então, eu volto lá com prioridade de no A e no B, beleza? Então, essa alternativa está correta. Mas vamos para as outras duas. A alternativa D é prioritária em relação às demais, de nenhuma maneira. Todas as etapas, elas são importantes, mas a prioridade é sempre a abertura de vias aéreas com controle de cervical, depois a avaliação da boa respiração e ventilação e após a circulação com controle de hemorragia. Então, essa alternativa é falsa. A alternativa é: deve ser realizada após a avaliação neurológica. Então, a gente já viu que a avaliação neurológica é o passo D, portanto, o C vem antes, controle da hemorragia vem antes. Essa alternativa está incorreta. Então, a nossa resposta correta é letra C. É isso, galera. A gente se vê na próxima aula.